Olá, queridos, muito bom dia a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, com muita alegria, que estamos mais uma vez reunidos para compartilhar o café diário. Louvado seja Deus por mais esse dia que Ele nos concede, uma terça-feira abençoada. Que você possa ter uma terça-feira muito repleta da presença de Deus. Que esse dia venha a ser um dia muito abençoado para a sua vida. Que Deus ele possa te ajudar em tudo que você venha fazer. Queridos, eu quero contar com a ajuda de vocês no final dessa mensagem, que você compartilhe com outras pessoas. Compartilhe essa mensagem, mande para seus contatos, seus familiares, para que outras pessoas também ouçam a palavra de Deus. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês aqui no livro de Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 1, depois nós iremos para o versículo de número 31, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que maravilha, querido. Que texto maravilhoso. Nós iniciamos no capítulo de número 8 do livro de Romanos, lendo o primeiro versículo, que eu vou reler para você entender. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Precisamos entender que nós vivemos em uma condição de uma vida naturalmente afastada por Deus. Não há nada que nós venhamos a fazer, não há nada de bom que nós venhamos a fazer. Os méritos das bênçãos que nós recebemos de Deus não é méritos porque eu sou bom, não tem atributos bons em mim. Mas a Bíblia diz que por causa de Jesus, por causa do seu sacrifício, por causa daquilo que ele fez, nós desfrutamos daquilo que ele pagou de preço. Então, com a morte de Jesus, nós fomos perdoados de todos os nossos pecados. Imagine um criminoso que estava sendo levado para ser executado pelos seus crimes. Era a nossa condição. Mas com o sacrifício de Jesus,
Ele nos concedeu a liberdade. E Ele também nos concedeu o perdão de Deus pelos nossos pecados. Por isso Ele garante: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Às vezes, nós ficamos ainda remoendo erros do passado, pecados que foram feitos lá no passado, que ainda são vivos em nós, nos trazem lembranças amargas. Só que Cristo está dizendo: se você se arrependeu, eu sou poderoso para perdoar todos os seus pecados, e nenhuma condenação ela vai conseguir te condenar daquilo que eu já te perdoei. O perdão de Cristo, querido, ele não é aquele tipo de perdão que muitas das vezes nós vemos no ser humano, que é o perdão, mas que quando tem uma oportunidade, ele joga na tua face para te lembrar o que você fez de errado. O perdão de Deus, o perdão de Cristo, é o perdão que nunca mais ele vai ser trazido em evidência. Se você está sofrendo por algum erro do passado, algum erro que você cometeu, tenha plena certeza em Deus que todos os seus pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Mas ele faz uma advertência: quando eu te perdoo, não é para você continuar na sua vida errante, é para você viver numa vida diferente do que você vive. É para você ter consciência do dano que aqueles erros trouxeram para a sua vida. Então eu te perdoo, eu te restauro, para você viver uma nova vida e não continuar na vida que você vivia. Como a Bíblia mesmo fala, quando o apóstolo Paulo diz: quanto mais nós pecamos, mais a graça de Deus é derramada sobre nós. Não. Quando a gente é perdoado por Deus, nós temos a consciência de que a gente precisa mudar, ter um caráter mudado, ter uma vida mudada, porque a gente recebeu um perdão e a gente estava no corredor da morte. Entenda, querido, que o perdão de Deus, ele te livra da perdição eterna. E ele continua dizendo: quem recebeu o perdão de Deus, essa condenação não há mais sobre a sua vida. Você está perdoado, você está livre. E ele continua no verso 31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já viu aquele tipo de pessoa que ela gosta de sempre trazer em evidência o erro dos outros? Já viu aqueles tipos de pessoas que sabem do erro dos outros e gosta de ficar usando como se fosse uma cartada na manga? Cristo está dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que vivem nele, e ele também está dizendo para cada um de nós: se ele é conosco, quem é que pode se levantar contra a nossa vida? O que é que pode ser poderoso nessa vida, capaz de nos tirar da mão de Deus Todo-Poderoso? Os livramentos que acontecem na sua vida, querido, não é sorte. Os livramentos que acontecem na sua vida não é porque ainda não chegou o seu momento. Os livramentos que Deus te dá, os livramentos que Deus ele te livra, é para mostrar o cuidado dele na sua vida. Não é sorte, não foi por acaso, foi simplesmente porque Deus, ele está do teu lado. Ele está te guardando, ele está te protegendo de todo o mal. Mas o fato de Deus nos guardar não significa que nós não iremos passar por dificuldade. Às vezes as pessoas têm uma visão completamente errada. Eu vou para a igreja porque eu ouvi dizer que minha vida, eu vou parar de sofrer, eu vou parar de ter problemas. Negativo, querido, você vai continuar passando dificuldade. E diga-se de passagem, há aquela visão de que o cristão passa mais dificuldade, porque você está indo na contramão da lógica. Nós vamos perceber, querido, que nem o próprio Filho de Deus foi poupado. Jesus teve que sofrer para cumprir uma missão e um propósito. Você também não será diferente. Eu também não serei diferente.
Eu terei que lidar com problemas, eu terei que lidar com lutas, terei que lidar com perdas, terei que lidar com sofrimento, terei que lidar com várias situações. Mas mesmo assim continuar confiando que o Senhor sabe de tudo. E até aquela dificuldade que eu estou passando tem um propósito positivo que eu ainda não estou vendo, que eu ainda não estou entendendo, mas que tem um propósito para que, primeiro, o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e, segundo, venha me ensinar a ter maturidade na vida. Já viu aqueles tipos de pai que mima os seus filhos, transforma eles em crianças mimadas, atende tudo o que elas querem? Imaginem que tipo de adulto essa pessoa vai ser. Então, querido, Deus, ele também age de forma pedagógica em nossa vida. As lutas têm um propósito de nos tornar pessoas melhores. Melhores para Deus, melhores para o nosso próximo e melhores até para nós mesmos. Porque nós mesmos, muitas das vezes, somos responsáveis do nosso sofrimento pelas consequências daquilo que nós fazemos de errado. Então as lutas vêm, as diversidades vêm, inicialmente a gente não consegue compreender. Mas lá na frente a gente vai entender, ainda bem que eu sofri antes, para hoje eu não tenho um sofrimento maior e até perder a presença de Deus. Às vezes, querido, Deus permite sofrimento na nossa vida com o propósito de nos aproximar dele. Lembro de Israel, povo de Deus, que várias vezes se desviaram do caminho de Deus. E Deus, como uma forma de trazê-los de volta para sua presença, Deus mandava o sofrimento, Deus mandava a perseguição, Deus mandava a luta, Deus mandava a tempestade, com o propósito de matá-los? Não, Deus não queria matar o seu povo, Deus queria que o seu povo voltasse para o seu caminho. E tem muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem, querido, que estão afastados do caminho do Senhor, que estão desviados do caminho do Senhor, que estão frios espiritualmente, e que às vezes estão passando por lutas e diversidade. Eu quero dizer para você nessa manhã, querido, que se for necessário, Deus vai usar essa dificuldade para trazer você de volta para Ele, mas Ele não vai te perder. E você também, que ainda não é cristão, até quando você vai ficar sofrendo? Até quando Deus vai ter que mandar lutas para você entender que você precisa se aproximar dEle, que você precisa se lançar aos pés dEle, que você precisa se lançar de corpo e alma a Deus para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida? Deus não te gerou, te criou para você viver uma vida louca, viver uma vida inconsequente, uma vida sem propósito. Deus te criou porque Ele tem um propósito na sua vida. E se for para fazer você entender, Ele vai mandar todo tipo de dificuldade. Mas você vai chegar no propósito que Deus tem para a sua vida. Porque Ele diz aqui: quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Todos os dias, querido, nós erramos. Todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós fazemos coisas erradas, voluntária e involuntariamente. Então todos os dias o inimigo das nossas almas, que é Satanás, todos os dias ele nos acusa, porque a Bíblia diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Está lá em Apocalipse. Ele nos acusa como num tribunal. Deus, ele pecou, aquela pessoa pecou, merece ser condenada. Mas olha o que nós lemos: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Nenhuma condenação há contra você, ainda que falem mal de você, ainda que queiram te derrubar. Deus está do teu lado para te fortalecer, e nenhuma flecha que ataque contra você do inimigo terá poder contra a tua vida. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Lembra que eu falei que nem o Filho de Deus, nem Deus poupou o seu Filho? Jesus teve que passar por tudo que passou, morreu por nós. Mas olha o que ele recebeu. A Bíblia diz que ele disse, quando ressuscitou, agora me dá todo o poder no céu e na terra. E ele hoje está ao lado de Deus, nos dando força para vencermos também. E está do lado de Deus, intercedendo. Sabe aquele dia que você está desanimado? Sabe aquele dia que você está sem força? Sabe aquele dia que você acha que não vai conseguir? Aquele dia que você não tem nem vontade de levantar da cama? Lembre-se que você tem um ajudador que está do teu lado, lá no céu, do lado do Pai, dizendo, Pai, dá força a ele. Pai, o ajuda a vencer mais esse dia. Olha como é que ela tá, olha como é que ele tá. Não tem forças nenhuma. Ajuda, Pai. Dá força, dá ânimo, dá coragem para que possa vencer mais um dia. Você não está sozinho, querido. Você não está sozinha. Ainda que os teus olhos não estejam vendo nada, ele está do teu lado para te fortalecer. Então ele vai dizer quem pode ou o que pode nos separar do amor de Cristo. Ele nos ama tanto, querido. Ele nos ama tanto com um amor sacrificial que foi até a cruz. E ele vai dizer o que pode nos separar. Me diga, é a sua luta? É o seu luto? É a sua perda? É o seu desemprego? É a descoberta de uma traição? É a descoberta de uma doença? É o quê? O que pode fazer com que esse amor de Deus venha nos separar? Tanta gente dá desculpas para se afastar de Deus. Tanta gente dá vários motivos para se afastar da comunhão com Cristo. Eu digo para você nessa manhã que da mesma forma que você arruma vários motivos para se separar, que você também arrume vários motivos para se agarrar a Ele. Porque não tem outro caminho. Não faça planos para se afastar dele. Faça planos para se relacionar ainda mais com Ele. Nada nesse mundo, querido, que nós venhamos a passar, ainda que nos abale a estrutura de todas as áreas da nossa vida, nada é capaz de apagar os planos que Deus tem em nossa vida. Nada, nada. Talvez você está passando por sofrimento inimaginável. Problemas inimagináveis, perda, luto, descoberta de uma doença, vários fatores. Mas eu quero dizer para você, não tem outro caminho. Pegue o seu sofrimento, pegue a sua dificuldade e se agarre com Cristo. Porque Ele vai te ajudar a vencer tudo isso. Vai te ajudar. Eu sei que inicialmente não é fácil, mas Ele vai te ajudar a superar todas as perdas, todas as dificuldades. Mas pelo amor de Deus, não se afaste dele. Pelo contrário, se agarre ainda mais com Ele. Se agarre com Cristo. Se agarre com a sua promessa. Se agarre com a sua herança que Ele nos fez. Porque o Espírito Santo dele está com cada um de nós. Não desanime, querido. Tenha força em Deus. Porque você vai sair dessa. Você vai vencer. Nada nesse mundo tem poder para nos afastar de Cristo. Que você nessa manhã tenha força nele para continuar e não desanimar. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a sua paz. Tenha um bom dia e fique com Deus. Fique na paz e até o nosso próximo Café Diário, em nome de Jesus.